Olá a todos, estou aqui num dia especial recebendo alunos do Colégio Pedro II da cidade de Blumenau, um colégio estadual. Estou aqui recebendo o Bruno, o Jonan, o Thiago, o Lucas. Quem não está com a gente ainda é a Ana Clara, que não pôde estar, e a nossa Eduarda Gouveia, presidente do Grêmio. Para Ana e para Eduardo quero mandar um abraço. Estou aqui para ser sabatinado por esse grupo. Vamos ver aí as perguntas e desafios aí que eu tenho para responder e esclarecer para a comunidade estudantil. Vamos lá. Primeiramente, boa tarde. Então vamos para a primeira pergunta. Quando o senhor começou a gestão, qual era o maior desafio e por quê? O maior desafio quando eu iniciei a gestão era fazer o planejamento das finanças públicas da prefeitura para o final do ano para ter recursos disponíveis naquele momento para pagar os servidores. Nós tivemos uma série de dificuldades, de ações judiciais antigas, de governos anteriores, que acabaram sendo tomadas decisões pelo judiciário e que repercutiram nas finanças do município. Então a gente teve que fazer todo um fluxo de caixa, um planejamento, para que a gente tivesse chegado no final do ano passado, chego no final do ano passado, chegada é bom, né? Chego no final do ano passado com as contas em ordem e dinheiro em caixa para pagar salário e 13º dos servidores, entendendo que se não há pagamento de salário, não há servidor trabalhando. Então a nossa prioridade foi aquela. E aí equacionar as contas para poder fazer com que as ações, os projetos saiam do papel e a gente pudesse atender as principais demandas. Certo. Qual o panorama da educação em Blumenau? Nós temos um panorama positivo, nós temos mais de 35 mil alunos na educação infantil e no ensino fundamental, uma ação importante que traz bastante resultado. Temos um crescimento no número de alunos nessa fase inicial, mas há um trabalho muito forte para que a gente possa, ao longo do período, incluir ainda o 0 a 3, que é onde nós temos uma fila de espera, que são as antigas creches, que nós chamamos de Centro de Educação Infantil, que precisa ter esse atendimento ainda de 0 a 3, que é o principal desafio. Mas dentro dessa questão, no panorama, né, nós temos professores qualificados, estamos fazendo investimento na reforma da estrutura das escolas, estamos trocando telhados de algumas escolas mais antigas, fazendo toda uma reestruturação importante para atender a comunidade escolar da cidade de Blumenau. O senhor tem planos futuros para a Escola Pedro II? A Escola Pedro II é uma escola estadual, nós não temos ascensão sobre ela, então nós não temos controle sobre os planos do governo do estado e da gerência regional de educação em relação à escola. O que nós temos feito e que nós fizemos no momento que foi destinado uma parte para a escola militar, nós estamos hoje ainda apoiando com a equipe de limpeza lá na escola militar para que ela possa estar andando, mas o Colégio Pedro II cabe ao governo do estado e à Secretaria de Estado de Educação fazer a sua manutenção, reforma e adequação. Pode falar. Qual é a sua avaliação referente ao transporte público, principalmente escolar da região? Nós avançamos muito no transporte público na cidade de Blumenau. Hoje, mais de 95% da frota de ônibus é nova, foi entregue recentemente, toda acessível, com acessibilidade para as pessoas com deficiência, e o nosso transporte escolar funciona através do zoneamento, que a legislação fala, quando o aluno está, se não me falha a minha memória, mais de 3 quilômetros da escola, ele tem direito ao passe e é custeado esse passe, que é o passe de 50% do valor normal. E também estamos dentro dessa ação trabalhando para que quando há uma distância maior, há acesso através do transporte feito pelo município em parceria, em convênio com o governo do estado. Qual o balanço o senhor fez da sua gestão até o momento? Nós temos um balanço positivo, fizemos várias reformas estruturantes no governo, extinguimos a Companhia Urbanizadora de Blumenau, que trazia uma série de problemas e prejuízos de R$1.300.000 por mês, que nós tirávamos da educação, da saúde, para manter uma companhia urbanizadora, e estamos reinvestindo esse recurso na saúde, na educação e em mobilidade urbana. Fizemos a extinção de cargos de confiança e uma série de outras modificações, além de um plano que nós fizemos de concessões e parcerias público-privadas, e desenvolvemos uma série de outras ações nas mais diversas áreas na cidade de Blumenau, para que a gente possa ter um governo perto da população, atendendo as demandas da sociedade e voltado para as pessoas de baixa renda.
Posso fazer um parênteses aqui, prefeito? O senhor falou sobre a extinção da URB, né? Alguns anos atrás, houveram concursos públicos, né? Para se trabalhar na URB, se eu não me engano. Esses concursados, como ficou a situação deles após a extinção da URB? A companhia urbanizadora, diferente da prefeitura, a prefeitura é estatutária. A companhia urbanizadora era ser elitista. Todos lá foram demitidos, receberam ou estão recebendo os seus direitos sociais. Ah, certo. Conforme não tem as vínculo leis. direto com a prefeitura? Não tem vínculo direto. Eles eram funcionários de uma empresa de economia mista que era a companhia urbanizadora. Obrigado. Quais são as suas prioridades para melhorar a qualidade de vida do estudante? Nós estamos trabalhando na prefeitura, como eu já falei, na questão da reforma das unidades escolares, que há algum bom tempo não acontecia. Estamos planejando fazer todo um investimento na questão da segurança em escolas. Nossas escolas há muito tempo não receberam um apoio na questão da sinalização do bombeiro, sinalização emergencial de saída e uma série de itens de segurança importantes para que a gente não tenha acidentes e evite com que nossos estudantes tenham algum prejuízo na unidade escolar. Além disso, nós, dentro dessa questão das escolas e da unidade escolar, nós estamos construindo uma escola nova lá na Vila Itopava, onde nós vamos juntar várias escolas isoladas numa escola nova, toda estruturada, com condições de uso, com toda a qualidade de educação que os alunos merecem, fora aquilo que eu já falei, as reformas estão sendo feitas nas mais diversas unidades escolares e que nós ainda vamos fazer ao longo desse ano e do ano que vem. Quais medidas o senhor planeja tomar quanto à mobilidade dos alunos com deficiência física? Nós já estamos fazendo isso. Nós temos hoje, através do nosso transporte público adequado, adaptado, acessível, todos os nossos ônibus oferecem condição das pessoas com deficiência poderem ir e vir na cidade de Blumenau. Todas as nossas calçadas novas, ruas novas que nós estamos fazendo, todas elas já estão sofrendo as adequações necessárias para atender a pessoa com deficiência. Nós estamos trabalhando agora num novo sistema de sinalização na cidade, onde nós vamos botar semáforos sonoros em praticamente os principais pontos de acesso da cidade para as pessoas com deficiência visual. Então, temos várias ações pensadas em melhorar a qualidade e a mobilidade das pessoas com deficiência indo para a escola. E nas unidades escolares, estamos trabalhando um projeto de acessibilidade nas principais escolas onde há mais alunos com deficiência. Qual a área do município que mereceu mais atenção nesse primeiro momento de mandato? Olha, todas as áreas merecem a atenção do prefeito e isso faz parte do dia a dia aqui. A gente recebe os secretários das mais diversas áreas, da cultura, da assistência social, da educação, da saúde, mobilidade urbana, esporte, turismo. Então, dependendo do momento, o desafio é daquele dia ou daquela semana. Mas, naturalmente, pela quantidade de recursos de investimento, a saúde e a educação e mais a mobilidade urbana acabam recebendo a maior atenção em matéria financeira pelo tamanho que são e pela necessidade de aplicação de recursos. Na saúde, por exemplo, por lei, nós temos a obrigação de repassar 15%. Né? E nós estamos repassando 33% do nosso orçamento. Nós aplicamos na saúde, ano passado, 125 milhões a mais do que a nossa obrigação. Isso significa que em 8 anos, se eu tivesse 125 milhões, eu poderia pavimentar todas as ruas da cidade de Blumenau. Ou seja, só para você ter uma ideia. E além disso, todos os investimentos da educação, que representam 25%, e nós temos mais de 400 milhões de reais em obras contratadas ou em andamento em matéria de mobilidade na cidade de Blumenau ou entregues agora no nosso governo. O senhor, que foi secretário municipal da Assistência Social da Criança e do Adolescente até 2012, tem feito quais projetos nessa área? Nós estamos mantendo os projetos que eu, inclusive, desenvolvia lá, a questão da renda cidadã, apoio no aluguel, o Bolsa Família, todos os projetos sociais estão lá, caminhando. E apoio à criança vítima de violência, apoio à mulher vítima de violência, a questão do trabalho para que a gente consiga diminuir o feminicídio na cidade de Blumenau. É uma série de ações voltadas
na assistência social, projetos que eu desenvolvia continuam sendo aplicados e desenvolvidos pela atual gestão, pelo atual secretário Casico lá na Secretaria de Assistência Social. Além disso, estamos desenvolvendo e preparando um pacote de ações para que a gente possa pavimentar e reurbanizar 4 áreas de zonas de especial interesse social na cidade de Blumenau, áreas onde até há pouco tempo nós não poderíamos prestar serviço. Nós queremos reurbanizar com pavimentação, calçado, drenagem para as pessoas de baixa renda. Como o senhor, que é membro da RAPS, a Rede Ação Política pela Sustentabilidade, acredita que podemos melhorar a sustentabilidade escolar em 2020? Conscientizando cada vez mais os nossos alunos, que são o futuro da cidade de Blumenau, que são o futuro do país, do estado do país, que cada um tem um papel importante na mudança da cultura em relação, por exemplo, ao uso de todos os bens duráveis ou não, né? Nós somos responsáveis pela utilização do papel, nós somos responsáveis por destinação correta do papel, pelos copos plásticos, pelos canudos, pelo não desperdício de água. Então todo esse trabalho nós estamos fazendo. Em matéria de prefeitura, nós estamos evoluindo para uma série de outras ações que vão gerar um impacto no futuro da cidade, ou seja, construindo a Blumenau do futuro. Dentro das nossas ações nós lançamos um pacote no pacote de concessões tem uma área específica para destinação de resíduos sólidos, para que a gente possa fazer uma parceria através de concessão ou parceria público-privada com uma grande empresa, para que através do nosso lixo seja produzida energia. Energia elétrica, prefeito? Não necessariamente. Às vezes pode esse nosso estudo dizer que nós vamos gerar blocos que vão ser queimados no forno para a produção de cimento, por exemplo. Então existem N possibilidades de geração de energia ou de geração de bens a partir do lixo. Isso nós estamos fazendo. Bens, que eu digo, produtos que podem gerar energia, ou até biodigestor. Então existem várias propostas que nós já recebemos e queremos fazer através disso, ou seja, construindo uma cidade sustentável. Nós, inclusive, há poucos dias fomos reconhecidos pelo Instituto Trata Brasil, numa pesquisa feita no modelo da ONU, de que Blumenau é uma das cidades que mais se adequam em matéria de sustentabilidade pelo seu modelo de coleta seletiva, que hoje está praticamente universalizado. Nós fizemos coleta seletiva na cidade inteira. Agora a coleta seletiva só funciona, sabe como não? Se as pessoas fizerem separação. Não adianta eu colocar o container lá ou fazer a coleta se as pessoas continuarem jogando papel junto com o lixo no comum. Então não vamos conseguir fazer mudança. O senhor tocou na parte do saneamento. A gente observa que obras estão ocorrendo a todo momento, né, pela cidade, em virtude da rede de saneamento. Qual é o andamento, da porcentagem de saneamento que a cidade já atingiu? Nós estamos hoje com quase 45%, vamos chegar em breve a 50%, mais de 50% da nossa rede instalada e nosso esgoto sendo tratado. E isso já gerou um impacto no rio, inclusive pessoas hoje têm utilizado o rio para nadar porque ele está limpo. Não 100%, mas está, segundo informações, até melhor do que outras áreas de balneabilidade no nosso litoral, que impactam ainda mais a questão do esgoto do que aqui. Eu não sou de Blumenau, na verdade sou de Brasília. E uma das coisas que eu percebi vindo para cá foi essa questão da sustentabilidade, do lixo, da coleta de lixo. É realmente um exemplo para a maioria das cidades brasileiras, a coleta de lixo que acontece aqui no Brasil. Só da minha escola ter o lixo bem coletado, bem tratado, o lixo. Nossa sala é uma sala limpa, as pessoas convivem de maneira limpa e organizada no Pedro II. Harmoniosa, né? Harmoniosa. Isso naturalmente vai replicando, né? Então, essa cultura vai sendo assimilada pelas pessoas. Então, e aí o estudante entra com o papel fundamental dele ser o vetor da mudança. Quando eu era criança, nós não usávamos cinto de segurança no carro. Hoje, se nós entrarmos no carro e não usarmos cinto de segurança, os nossos filhos vão reclamar da gente, né? Hoje, se a gente furar o sinal vermelho, é os nossos filhos que vão chamar a atenção da gente. Ou seja, há uma mudança de consciência nas novas gerações.
E a sustentabilidade também passa, não que a gente não tem que fazer o nosso papel, muito pelo contrário, tem que ser o exemplo para as novas gerações. Mas as novas gerações têm uma condição diferenciada de amadurecimento e de construção numa cidade, um mundo mais sustentável. Qual é a posição do senhor perante o contingenciamento na educação iniciada em massa? Inclusive, o nosso jornal acompanhou a manifestação que ocorreu aqui na frente da prefeitura, né, contra o contingenciamento e etc. E depois também o a favor do presidente e outra que também aconteceu aqui na frente. Todas elas foram acompanhadas pelo nosso jornal. Eu queria saber a posição do senhor sobre esse... Na realidade, a gente tem que ver o fato e a versão do fato. Sim. Né? O fato é, a educação a nível de Brasil tem um gasto mínimo e um percentual que tem que ser aplicado sobre o total da receita. Quando se fala em contingenciamento aqui na prefeitura, não estou falando só da área de educação, nós também temos um percentual de receita definido por ano. Nós vamos arrecadar 100 mil reais. Né? Desses 100 mil reais, enquanto prefeito, eu tenho que aplicar 25 mil na educação. Essa é a minha obrigação enquanto prefeito. Agora, se eu arrecadar 90 mil reais, o valor que eu tenho que, ou 80 mil reais, o valor que eu tenho que passar não é mais 25, é 20. Então eu não posso passar o 25, eu tenho que passar o 25% sobre 80, não 25% sobre 100. É sobre o valor da arrecadação. O governo federal fez a adequação do orçamento com base no arrecadado. Diminuiu a arrecadação, ele ajustou o percentual sobre o valor, ele não cortou. Né? Então é essa a questão, é o fato e a divulgação e a realidade do fato. Então, agora, por exemplo, tem um fake news circulando nas redes sociais dizendo que eu não aceitei um recurso do governo do estado para a cidade de Blumenau, para a região da Anvi. Mentira! O que nós estamos fazendo como Anvi, fazendo um estudo para ver se o valor que o governo do estado passa para os municípios vai ser suficiente, por exemplo, que ele quer passar para nós fazermos a manutenção das rodovias estaduais. Né? Se o valor que ele vai passar é suficiente para manter. Vamos citar um exemplo aqui. Você precisa, o seu pai precisa de 2 mil reais para manter a sua casa. Né? Então ele está num trabalho, ele precisa de 2 mil reais para manter a sua casa, senão ele não consegue manter a sua casa. Aí alguém chega lá e diz para ele, não, como é que é o nome do teu pai? Josué. Seu Josué, eu vou te dar 1.600 reais para tu vir trabalhar comigo. Não, mas com 1.600 reais eu não consigo manter a minha casa. Não, mas é o que eu te ofereço. Hoje o governador está fazendo mais ou menos isso conosco. Nós precisamos de um valor para manter as rodovias estaduais e está oferecendo menos. E aí depois, se quem não mantém a tua casa, vamos dizer, se teu pai aceita o emprego, quem vai ficar bravo com ele? Vocês, porque vai faltar dinheiro dentro de casa. Então é a mesma coisa eu enquanto prefeito. Eu não posso aceitar algo sem ter a certeza de que aquilo é suficiente para manter aquilo que é necessário ser mantido com aquele recurso. E aí está dizendo nas redes sociais aí que eu não quero receber o recurso. Então só para entender que o fato e a verdade do fato, ou seja, a notícia, nem sempre corresponde com a realidade do fato. Então a gente tem que cuidar muito com a rede social porque ela é truncada e a informação nem sempre é a realidade. Então é isso que acontece aqui, né? Uma coisa é 25% sobre 100 e outra 25% sobre 80. 25% sobre 100 é 25 mil e 25% sobre 80 é 20 mil. E é o mesmo 25%, só que o valor é outro. Então, pelo que o senhor colocou aqui, se eu estivesse no lugar do senhor, eu também não aceitaria, porque o que dá a entender que a prefeitura vai ser mais onerada. Né? Como em várias áreas, né? O governo federal, e aí não é o governo Moisés, nem o governo do estado. O governo federal e o governo do estado, durante muitos anos, têm repassado serviços para os municípios, sem repassar o recurso necessário para manter o serviço. Né? Na saúde acontece isso. Por exemplo, Ibirama tem hospital regional. Sabe quem paga a conta do hospital regional? O governo do estado. Rio do Sul tem hospital regional. Biguaçu tem hospital regional. Florianópolis tem hospital regional. Chapecó tem hospital regional. Sabe, tem hospital regional em Blumenau? Não.
Então, essa verdade dos fatos precisa sempre ser apurada para não haver dúvidas em relação a isso. Só para entender, né? Sim. E aí, em relação ao orçamento, o contingenciamento, pelo que eu vi e pelo que eu apurei, foi em relação ao orçado e o arrecadado. Não foi retirada de recursos da educação. Se foi, aí ele cometeu um equívoco. Aí eu não acompanhei detalhes disso para saber. Certo. Mas utilizando esse exemplo que o senhor deu de 20%, 25% de 100 e 20% de 80%, a prefeitura sai prejudicada, então, de certa forma, porque ela recebe a primeira parte, sem... Não, aqui nós estamos falando de orçamento, é diferente da manutenção das calçadas, das rodovias, né? Nós, todo ano, até agosto do ano, tem que passar para a Câmara de Vereadores a lei orçamentária. Na lei orçamentária eu vou prever, né? No bom sentido, a gente faz uma avaliação dos números dos últimos anos e faz uma projeção de quanto pode aumentar a receita. E aí a gente prevê a receita e prevê a despesa. Para esse ano a gente teve uma previsão de 1 bilhão e 500 milhões de reais para Blumenau como um todo. Aí, se eu te explicar, vai longe aqui a história. Mas para ano que vem pode ser 1 bilhão e 700. Estou aqui dando uma previsão de aumento aí de 10%, né? Mais ou menos. Então, desse 1 bilhão e 700, a gente vai fazer uma previsão de usar 25% para educação, dentro das receitas correntes líquidas, lá que é uma receita diferente. Então, esse percentual tem que ser destinado para a educação, dentro da previsão orçamentária. Eu havia discutido com alguns colegas lá do magistério, algumas colegas, né, já que eu sou o único aluno, né? Quando eu fiz serviço social, eu entrei numa sala na faculdade, eu sou administrador e sou formado em serviço social. Entrei na sala, no primeiro semestre de serviço social, tinha 55 alunos. Sabe quantos homens tinha? Só eu. Então, eu entendo você. Sim. Aí, discutindo com elas, a gente acabou chegando num consenso de que o que onera bastante as prefeituras, não só Blumenau, mas todas, né, as prefeituras, os estados, enfim, no país seria o Pacto Federativo. Não sei se o senhor estaria de acordo. Porque o que acontece? Aqui, Santa Catarina produz tanto, né, repassa tanto para a União. Aí eles fazem um cálculo muito esquisito lá, que o que retorna para Santa Catarina, um exemplo, a grosso modo, vamos dizer, Santa Catarina produz R$100 e retorna só R$2 para Santa Catarina. Seria tipo um roubo, vamos dizer assim. Na realidade, o Pacto Federativo é uma questão, vou tentar ser o mais didático possível na explicação. De cada R$100 que nós pagamos de imposto, como Blumenau, nos municípios, né, em especial na nossa região aqui, vai para o governo federal 60, vamos arredondar aqui, R$65, né? Fica em torno de 25, 22, mais ou menos. Fica 64, 22 pro estado e fica 14, 15 para os municípios. Então, de cada R$100, 14, 15 fica aqui, ou vai e volta, né? 22 vai para o estado e 60 e pouco fica em Brasília. Você morava lá, mas não fica lá, né? Fica no governo federal, né? Então, e aonde estão as pessoas? Elas estão aqui na cidade. Sim. Então, por isso, esse é o grande desafio de ser gestor, é você manter a estrutura da tua cidade diante da dificuldade de recursos vindos para fazer a manutenção desses serviços. Então, só uma pergunta que pode ser de novo, mas atualmente a quantidade de recursos recebidos pela prefeitura é uma quantidade aceitável, assim, pelo senhor, na sua visão? É abaixo, em especial na área de saúde, é abaixo da necessidade. Tanto é que nós estamos aplicando 33% de toda a nossa receita em saúde, 125 milhões a mais do que a nossa responsabilidade. Mesmo assim, eu quero colocar um elogio pela área da saúde, porque, falando de forma bem grosseira, em Brasília nós demorávamos muito para sermos atendidos num hospital público, para sermos atendidos de qualquer forma. Chegando em Blumenau, eu fui picado por um bichinho, uma lacraia, não sei se você sabe o que é. E eu fui atendido muito rapidamente. Foi realmente impressionante. Conhecer o sistema de saúde de Blumenau. Você achou que estava num plano de saúde?
Eu estava no Unimed. Na Unimed. Não, o nosso sistema de saúde é muito bom, nós temos sistema muitos profissionais, os nossos hospitais são bons, nós temos hoje um grande investimento em profissionais. Claro, temos ainda a melhorar e talvez a nossa condição, a nossa cultura sulista é uma cultura assim de cada vez melhor, né? Isso veio com a nossa colonização e isso é importante que nos mantenha um padrão de qualidade no atendimento. Sabemos que ainda podemos melhorar em algumas coisas, por isso a gente não cansa de buscar essas melhorias, tanto na educação, na saúde, na assistência social, nas outras políticas públicas. Mas obrigado pelo exemplo. Foi quando isso? Isso foi em março. É? Eu estava de mudança e por isso a casa estava muito desorganizada. E aí aconteceu. Veio toda a família para cá? Veio toda a família pra cá. Toda a família. Todos os que moravam comigo. Meu irmão, meu pai e minha mãe. Legal. Aqui para encerrar, né? Você acha que está no tempo, né? A pergunta da colega Ana Clara, que ela não pôde estar presente, ela pergunta o que o senhor pensa sobre iniciativas como o nosso jornal. O senhor pensa em investir mais em políticas públicas e campanhas para incentivar os jovens a realizar mobilizações como essa, tipo jornais escolares, grêmios, gincanas, trabalhos voluntários? Na realidade, eu acho que nós precisamos incentivar os jovens a participar da decisão e das políticas públicas. Uma das coisas que a gente fez no Cidadania em Rede, que é um programa que nós criamos aqui, que vocês já participaram conosco também, é trazer os nossos estudantes e a população para dentro da prefeitura, para desmistificar muito essa questão de que a prefeitura aqui não é inacessível, muito pelo contrário, isso aqui não é meu, né? Eu tenho um mandato que termina no mês de dezembro, que pode ou não ser renovado, posso ser candidato como não posso ser candidato, e se houver essa renovação, termina no final do outro processo. Mas a cidade continua. Sim. E ela precisa de que os jovens assumam o seu espaço de protagonismo, com bons valores, com boas ideias, com boas intenções, com formação, com qualificação. Na minha história, eu vim para Blumenau para estudar. Eu terminei o ensino médio lá em Taió e eu vim para fazer faculdade. Morei aqui de favor, morei no porão na rua Coripós, fiquei desempregado, passei muita dificuldade. Mas o que mudou a minha vida foi a educação, foi o estudo. Fiz uma faculdade, fiz uma pós-graduação, depois fiz outra faculdade, me envolvi nas políticas públicas, participei dos conselhos de saúde, de assistência, fui membro do Conselho Estadual de Assistência, fui membro do Conselho Estadual de Direitos da Criança e Adolescente, me envolvi na discussão das políticas públicas. E os jornais, como você bem colocou aqui, como a sua colega Ana, né, fez a pergunta, eles são importantes para difundir esse conhecimento do envolvimento dos jovens nas políticas públicas. Aqui tem que o senhor nasceu em Mirim Doce. Mirim Doce, Taió. Quando eu nasci, Mirim Doce pertencia a Taió. Era tudo junto, reunido, como se diz lá no interior. É uma cidade bem pequena, né? Pequena. Tem hoje 2.000 habitantes. Um pouquinho mais de 2.000 habitantes. Taió tem 14.000 aproximadamente, né? Então, mas é uma cidade das mais pequenas do estado, em matéria de arrecadação. Mas nós morávamos em Taió e eu nasci na casa da parteira, que era o hospital da época. Outra pergunta da Ana. É que ele já respondeu no decorrer do... Sim. Então, o senhor tem algum recado aos jovens do Pedro II? Continue estudando. Não pare de estudar. A educação é fundamental, aquilo que eu falei, né? Eu acredito na educação como um instrumento de mudança. É através do conhecimento que a gente pode mudar a realidade e deixar de ser enganado, né? Para não ser vítima de informações falsas e poder entender e fazer a boa interpretação das notícias e das informações e com isso tomar decisões conscientes, não influenciadas. Decisões conscientes é importante. E para os professores, Bruno? Também um recado para os professores, Sim, senão o Arquimedes vai à loucura. O professor de história. O professor Arquimedes, um abraço, obrigado pelo carinho e continue mostrando para essa garotada aí a importância de se envolver nas políticas públicas. Eu acho que isso é fundamental. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, que nós possamos juntos, e aquilo que eu sempre digo, juntos construir, com a graça e a bondade de Deus, uma cidade melhor, cada vez mais inclusiva, cada vez com mais oportunidade para os nossos jovens. Obrigado, um abraço.